Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, a primeira coisa que vocês vão notar é que finalmente esse gordo aqui resolveu atualizar o Packet Tracer dele. O fato é que hoje eu queria mostrar um problema e o Packet Tracer na versão antiga o problema não acontecia, funcionava bonitinho mesmo quando devia dar o problema. E aí eu atualizei o Pocket Tracer e aqui ele trabalha bem como eu imaginava. Então a minha ideia hoje é a gente fazer três vídeos, não porque vai ser um assunto muito comprido, mas porque são topologias diferentes, eu não quero que misturem as coisas, tá? E o assunto hoje é o DHCP. No que consiste o DHCP? Consiste no seguinte: consiste de que a gente ter em algum lugar da tua rede um servidor, tá? E todos os computadores que estão nesta rede, eles não precisam configurar o endereço IP. Esse servidor aqui gera um endereço, entrega uma configuração de IP para cada uma das máquinas na rede, tá? Então, esse é o assunto hoje. Não é um assunto nada complicado, mas é um assunto assim que envolve topologias diferentes, tá? Então, o que nós vamos fazer será discutir o DHCP. Ó. Vou ligar aqui o meu PC num switch, vou ligar outro PC aqui no switch. Podia ser sem fio também, né? Podia ser wireless, a ideia era a mesma, né? Mas eu vou fazer com fio aqui, né? Para explicar para vocês. Ó. Tô ligando aleatoriamente aqui, até porque essa topologia aqui acho que eu não vou ocupar. Então, meus queridos, a ideia é essa aqui. Quando eu ligo esse PC, ele não tem IP, não tem máscara, não tem gateway, não tem DNS, não tem nada. Mas tá, eu faço uma requisição na rede de socorro, faço um broadcast pedindo socorro e o servidor ouve o broadcast e responde com a configuração para o computador e ele pode usar aquela configuração a partir dali. E é o que mais acontece. Ninguém configura IP, máscara, gateway, etc e tal. Por exemplo, no celular. Chegou lá na padaria do seu Zé, vai tomar um café lá, enquanto isso quer usar a internet, configura o IP do seu Zé. Aí saiu de lá, foi no Instituto Federal, chega lá, configura o IP, máscara, gateway do Instituto Federal. Ninguém faz isso. O que o pessoal faz é deixar em DHCP, conectou na rede, a rede entrega, né? Até mesmo em casa o pessoal não configura. Então essa é a ideia. E para partir dessa conversa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os roteadores da Cisco tem, ó, vou pegar o 1941, que é o que eu mais tenho usado para conversar com vocês. Tem como configurar um DHCP server, tá? Só que o próprio manual da Cisco, a própria academia da Cisco, se for ver, eles vão dizer assim: existe o serviço, mas se você montar um servidor, terá uma solução mais elegante. No próprio servidor dá para você fazer, no próprio roteador, desculpa, dá para você fazer um encaminhamento para um servidor, por FTP e tal, porque eles não fazem questão que você faça isso no roteador. Então eu vou fazer até para vocês verem que tem como fazer, mas nós vamos nos concentrar em switch e daí mais tarde no servidor, tá? Aqui o servidor já vem pré-configurado, não precisa configurar. Então só um minutinho aqui para mim abrir o meu roteador aqui. Só um instante. Eu vou eu vou dar pause para vocês não verem quantos caracteres eu digitei para configurar ele. Então, para continuar a explicação de vocês, eu vou abrir o meu servidor de HCP que está rodando agora aqui na minha casa. E eu uso, como não é uma coisa profissional, é minha casa, afinal de contas, eu uso o servidor da HCP do próprio Wi-Fi aqui de casa, tá? Eu tenho um WR841 da TP-Link, não é propaganda não, é só porque é o que eu tenho, tá? E nele tem servidor de HCP. Esse aqui é esse Wi-Fi aqui
Já tem versões mais novas que ele. Só que eu não vou ficar comprando aí se não preciso agora, né? Vamos lá. Se eu não me engano, aqui em rede, eu vou ter. Não. LAN aqui. Não. DHCP estava aqui, ó, grandão. O que é o DHCP? Tá. O DHCP é um servidor feito para distribuir informações de rede, tá? Existem hoje em dia, agora com o IP versão 6, cerca de 250 diferentes informações que eu posso obter com base no servidor DHCP, certo? Num passado, o servidor DHCP também servia para indicar onde que estava o arquivo de boot, se você fosse fazer um boot remoto. Então tinha computadores que não tinham drive de disquete, que sabiam que existia o disquete, não tinha drive de DVD, não tinha drive de CD, não tinha HD, não tinha nenhum dispositivo de armazenamento. Então quando você ligava, a placa de rede ia buscar no servidor DHCP informações. Tava lá um broadcast, socorro, o que eu faço agora? E aí o servidor DHCP dizia, vai lá no tal IP e leia tal script, que lá o tal script vai te dar o boot. E você iniciava o computador. Isso é coisa de muito antigamente, não vamos nos aprofundar nisso. Vamos agora... mas tem o Team Client, que até hoje tem uma coisa parecida. Mas vamos agora chegar no servidor DHCP mais comum que a gente pode ter por aí, que é esses que vem em Wi-Fi, que vem nisso, que vem naquilo. Tá. Esse servidor aqui, ele está no IP 192.68.0.1, que também é o gateway da minha rede, no caso, certo? Então eu estou colocando aqui, ó, desabilitar ou habilitar. Será que não tem que aumentar aqui? Vamos aumentar. Opa! Inclusive aqui, ó, eu acho legal esse servidor, porque aqui do lado ele tem uma explicação do que é o DHCP, etc e tal. Muito interessante para usuários principiantes. Não é todo o Wi-Fi que vem sim com explicaçãozinha. Mas vamos lá. Então está habilitado. Aí eu digo de qual endereço até qual eu quero que ele distribua. Na minha casa eu pedi para ele distribuir do 92.68.0.100 até o 92.68.0.199. Poderia distribuir tudo? Poderia. Mas eu não quero. Quero distribuir só esses endereços aqui. Tá? Tempo de renovação em minutos. Tá? Aqui, esse tempo de renovação aqui a cada quanto tempo ele vai lá consultar, ver se o IP está emprestado ou não. Tá? Então, antigamente, isso, quando as redes eram muito lentas, isso podia gerar muito tráfego na rede, o pessoal colocava um prazo enorme. Eu aqui estou com 480 minutos, nem precisava. Poderia, hoje em dia, que a rede é muito rápida, deixar ali 5 minutos. Mas o fato é, quando você tem muita rotatividade na rede, numa padaria, por exemplo, hotspot num shopping, um lugar assim, você coloca o tempo por renovação ali 5 minutos, 4 minutos. Não coloca muito tempo, não. Coloca esse tempinho pequenininho. Porque a pessoa foi lá, né, comeu um sanduíche e tal, e foi embora, entrou outro cliente. Se deixar o IP para a pessoa lá 480 minutos, pode ser que falte IP até no final do dia, porque muito cliente que foi embora ainda está com o IP emprestado, né? Então aqui é o tempo que leva para você verificar se o IP está emprestado ou não. Agora acho que ficou muito grande. Vamos diminuir um pouco aí. Aí aqui eu informo o gateway, o DNS e o DNS secundário. Certo? Então, quando ele pedir, mandar um broadcast pedindo o endereço, esse servidor vai oferecer um endereço entre 100 e 199 com esse gateway, com esse DNS aqui. Certo? Tá. E é só isso? A princípio é só. Certo? Agora vem uns detalhes. Tudo é bom estar com DHCP? Bem, aí vem o seguinte. Tem alguns itens da tua rede que não é bom que mude. Não é bom que mude o IP nunca.
E o exemplo mais escandaloso disso é a impressora de rede. A impressora de rede, você configura lá na rede, certo? E todo mundo aqui vai imprimir para esse endereço IP. O que pode acontecer é o seguinte: ele pegar um endereço IP do servidor DHCP e você configurar a tua rede toda para imprimir naquele IP. Aí cai a energia elétrica e no outro momento em que a impressora liga, ela pega outro endereço IP e não aquele primeiro, e todo mundo para de funcionar. É bem comum acontecer, assim, de empresas, caras dizer, eu configurei a minha impressora aqui, vou ter que chamar vocês porque eu mesmo quis configurar lá. Fala o contador, fala lá o advogado, ou seja quem for que cuida daquela pequena empresa. Eu mesmo configurei a impressora e ele deixou aqui em DHCP, né? Deixou automático e tal. E aí tava funcionando, agora caiu a luz, não funcionou mais. Você pode ver o que aconteceu? Aconteceu que a tua impressora estava configurada, por exemplo, lá no IP 192.168.0.105. Aí quando caiu a luz e voltou de novo, ela ficou 192.168.0.106. É outro IP. Você está mandando imprimir para um lugar que não tem mais impressora, certo? Então, para isso, existem duas soluções diferentes. A primeira, e isso pode aplicar uma sobre a outra, inclusive. A primeira é eu vim aqui colocar em estático o endereço IP da impressora, né? Cada uma tem uma telinha de configuração, tem uma que se configura no painel e tal, e digitar aqui o endereço da impressora bem bonitinho aqui, e ela vai ficar com o IP fixo. Nesses casos, isso justifica por que aqui eu não estou distribuindo desde o 1, estou distribuindo desde o 100. Por quê? Porque aí veio o meu roteador aqui é o 92.168.0.1. A impressora eu configuro ponto 2. Aí se vier lá outra impressora, ponto 3. Se vier, sei lá, um server, por exemplo, um servidor de arquivos, ponto 4, ponto 5. Assim eu tenho até o 100 para mim configurar IPs que o meu servidor aqui não está distribuindo, certo? Então por isso que eu não distribuí desde do 1, distribuí desde o 100 aqui. Na verdade aqui eu acho que eu deixei meio exagerado até, né? Mas vocês entenderam a ideia, né? Então eu vou configurar aqui no impressora, ao invés de mandar ele buscar automático por DHCP, eu mando ele pegar o número, digita o número. Tem mais um problema sobre isso. Às vezes a impressora dá um piripaque, dá um treco lá, você botou um torno eletrônico curto, que é torno usado, não sei o quê, que normalmente todo equipamento eletrônico faz quando dá um piripaque e não sabe o que fazer. Ele reseta a configuração para a configuração inicial. E a configuração inicial não está no IP certo. Então o que eu fazia, meu tempo de manutenção, que já passou, né? Hoje em dia eu só trabalho como professor. Mas o que é que eu fazia naquela época? Eu vinha, além de configurar o IP fixo aqui, eu pegava o endereço MAC, por exemplo, esse endereço MAC aqui, ó, que você descobre. Para você descobrir, você pode pegar um PC aqui, ó, mandar imprimir ou pingar para a impressora, e depois você vem aqui no prompt de comando e faz um ARP -A. Ele não tem nada aqui, né? Porque eu tô só no visual, né? Mas você faz o ARP -A, vai aparecer o IP e o MAC, o IP e o MAC, o IP e o MAC, nós já vimos nas outras aulas. Você copia aqui e vai lá no teu servidor DHCP. Vem aqui na reserva de endereço. Aqui eu tenho endereço reservado. Adiciona um novo endereço. Cola aqui o endereço MAC. Coloca aqui o endereço IP, o 92.168.0.35, para mim lembrar depois, né? Status habilitado. Salvar. O MAC inválido. Eu acho que eu digitei. Não posso digitar os pontos. Bom, vamos apagar aqui. Se não der certo, a gente depois vai. Depois a gente vai passar para frente, porque não é esse. Bom, lá, na hora você digita o MAC certinho aqui,
tá? Não vou perder muito tempo aqui. E aí, ó, eu já tenho um aqui, ó. Esse aqui é um endereço que eu não quero que mude. Ó, o 92.68.0.200 eu não quero que mude. Eu quero que ele sempre receba esse endereço aqui, ó. Esse MAC sempre vai receber esse endereço aqui, tá? Que é um depois do endereço final meu aqui, né? Então, aí toda vez que esse computador ligar, pedir DHCP me socorra, como ele tem esse MAC, o DHCP vai entregar aquele IP para o cliente. Professor, mas se eu não tiver um Wi-Fi, TP-Link, etc e tal, como é que eu faço para ter um DHCP na minha rede? Bem, em primeiro lugar, tudo que é equipamento hoje em dia tem servidor DHCP. O Wi-Fi, switch, roteadorzinho, tudo mais, né? Numa rede maior, eu aconselho que vocês façam ou com o Windows Server, que o Windows Server tem um servidor DHCP maravilhoso, com banco de dados, com log, com tudo que precisa, ou com o Linux, que o Linux também tem o TDHCP-D, tá? Que é um servidor de DHCP muito completo. Só que daí os logs e tal você tem que fazer à mão. O Windows ele é legal, eu gosto muito do Windows Server, tá? Mas aqui, como eu não tenho o Windows Server comigo, eu estou mostrando aqui no, vocês estão entendendo a ideia, imagino eu, no próprio Wi-Fi meu aqui. Então, sacaram a ideia da reserva de endereço? Você coloca o MAC, coloca o endereço, habilita e ele vai estar vai estar sempre entregando esse IP para esse MAC. Então, mesmo que aqui nessa topologia que eu desenhei, a impressora que deu um curto, de qualquer coisa, que ela perca a configuração e volte para o DHCP sozinha, ela vai continuar funcionando sem ninguém saber na rede que isso aconteceu, porque ela pega do servidor DHCP. E isso eu vou contar para vocês. Eu fazia sempre, porque normalmente eu chegava na impressora, a impressora estava com o DHCP ligado, nem que eu tivesse deixado com o IP fixo na outra vez que eu fui visitar. Quando eu voltava lá visitar, estava em DHCP. Sei lá o que dava, se algum shutdown, alguma coisa. Não foi só uma empresa, não. Foi bastante lugar que isso acontecia. Então, mas ninguém, sabe? Nunca ninguém reclamou por causa que eu fazia esse negócio de colocar no server e colocar o fixo. Daí, se voltar para DHCP, do mesmo jeito o server está distribuindo o IP direito, né? Ok? Ah, por que você não deixava direto no server? Porque você fazia as duas coisas, velho. Que primeiro eu configurava ali, no fixo, aí testava toda a rede, funcionou bonitinho, imprimiu bonitinho, imprimiu. Daí eu colocava o IP no servidor, aí eu não voltava lá tirar. Deixa lá com o fixo, que o máximo que vai acontecer é ele funcionar pelo DHCP com endereço fixo. Pois bem, não sei o que eu cliquei aqui, vamos lá. Pois bem, então, essa é a ideia. E o Windows Server, ele é muito badalado, sabe, em pequenas empresas. Quem não está na nuvem hoje em dia, olha, é muito comum você ver o Windows Server, porque ele tem muitas coisas legais, tá? E o servidor, ninguém vai montar vai comprar uma licença do Windows Server por causa do DHCP. Mas ele tem outras atividades. O Access Directory, ou Access Director, que algumas pessoas falam, ele é muito legal para você salvar os perfis do pessoal no servidor. O Windows Server é legal, tá joia? Pois bem, agora que vocês entenderam para que serve o DHCP e lead time e tudo mais, agora eu vou gravar outro vídeo mostrando como é que eu configuro um DHCP num roteador da Cisco, mesmo a Cisco dizendo que se você configurar num servidor você tem serviço mais elaborado, tem banco de dados, tem não sei o que, tá? Então vamos encerrar esse vídeo e vamos pro próximo, que é um servicinho de 5 minutos. E aí eu vou gravar um terceiro vídeo falando sobre um problema, certo? Que daí também nós vamos procurar solucionar. Então até já.